Então, a questão do emprego na Zona Leste é um grande problema da cidade, né? Tirando o esvaziamento do centro, que é o principal, que eu considero o principal problema, esvaziamento de moradia, nós temos na Zona Leste a falta de empregos. Então, para resolver a questão da moradia na Zona Leste, não basta melhorar as favelas ou urbanizar, precisa levar empregos para eles. Eles têm que hoje se deslocar para o centro de São Paulo 2, 3 horas. Então, essa questão é chave, né? E aí temos ali uma operação urbana Jacupesco, e agora temos o estádio do Corinthians, que pode ali alavancar a operação urbana Jacupesco. Então, nós temos agora uma circunstância muito especial com a inauguração da Avenida Jacupesco, né, que está sendo feita nesse momento, a ligação com o aeroporto de Guarulhos, tudo isso cria uma condição especial de criar essa centralidade de nível metropolitano, como eu chamo, nessa região, e com isso resolver, ou pelo menos reduzir muito o problema do deslocamento dos moradores da Zona Leste até o centro de emprego aqui no centro da capital. Outra questão, e se devem ser as leis mantidas, ampliadas ou reduzidas, né, colocando em abstrato. Então, é o dimensionamento, né, que foi apresentado aqui. Eu não vou entrar no mérito dos números, né, mas eu acho que isso deve ser colocado como problemática. As leis são suficientes? Então, tem as leis 2, as leis 3, são diferentes uma da outra. As leis 2 visa mais só a habitação popular, as leis 3 uma combinação de HIS e HMP, que é a habitação do mercado popular. Há uma questão aí da HMP, que também só menciono porque isso tem que ser muito bem debatido. O modo como ela está formulada, com uma área construída, se eu não me engano, a 60 metros quadrados, 65, 70. Então, 70 metros quadrados hoje é uma habitação de classe média e média alta, se associada à ideia de suíte. Então, evitou-se, quis evitar essa apropriação da HMP para as classes de renda mais elevadas, proibindo a suíte. Então, precisa verificar se isso é suficiente, se não é. Então, eu acho que é um problema, né? É um problema que temos que enfrentar para não desvirtuar essa nossa ideia de associar uma classe média e média baixa com habitação popular, e isso ser apropriado por classe de renda mais elevada, porque vão ter vantagens. Não vão pagar outorga onerosa, vão ter uma redução na outorga onerosa. Então, aí tem uma questão. A questão das anistias, né? Como a gente trata de resolver a questão das favelas ou dos loteamentos irregulares, isso pressupõe anistia. Então, o pressuposto da anistia tem um grande perigo no planejamento geral da cidade, é a desmoralização do planejamento. Então, acho que nós temos que distinguir claramente uma anistia de interesse social de uma outra anistia que não é de interesse social. É de interesse de classes médias e altas que desobedecem à lei simplesmente por vantagem pessoal. Então, não podemos pôr no mesmo barco a anistia de interesse social das demais. Então, essa distinção é um outro ponto que eu acho que cabe colocar na política de habitação popular, porque ela pressupõe uma anistia, de um modo geral, mas deve, então, isso ser focalizado na anistia de interesse social. Isso existe até, né, um capítulo no PDE sobre isso, na anistia de interesse social. Eu acho que isso deve, então, ser distinguida da outra, porque o que tem acontecido na Câmara Municipal é uma pegar carona na outra. E essa carona de uma na outra desmerece, desmoraliza o planejamento, e com isso que adianta planejarmos, se a desobediência passa a ser anistiada sistematicamente. Então, acho que esse é um outro ponto a ser bem examinado. A compatibilização da legislação estadual dos mananciais com a legislação municipal. Dos mananciais é uma lei estadual. E temos que encontrar um modo de compatibilizar. Isso ainda não está bem formulado. Eu acho que é uma questão a ser bem resolvida. Eu acho que até um decreto pode resolver, né, fazendo essa compatibilização. Mas tem a ver também com a questão de como ocupar os mananciais. Então, ocupar os mananciais tem um grande risco, que é a poluição difusa, que não é recolhida nem tratada pela rede de esgotos. Então, essa é uma questão que vem sendo debatida há muitos anos. Eu insisto na importância dessa questão, porque se uma poluição difusa não é retirável pelo esgoto, ela continua presente e pode acabar com o manancial. Então, existe essa poluição? É claro que ela existe. Ela é significativa? É preciso que seja medida. E nós não conseguimos que a CETESB medisse até há pouco tempo atrás. A CETESB começou de novo a medir, ela tinha parado de medir isso em 2003,
passou a medir de novo agora. Então, essa é uma outra questão importante, para não perdermos os mananciais com as melhores das intenções. Vamos anistiando os que estão lá, na suposição que os esgotos bem tratados retiram toda a poluição, e, na verdade, não tira, porque a poluição que decorre dos veículos percorrendo as ruas, aí o desgaste dos pneus, os filamentos metálicos que reforçam os pneus são elementos cancerígenos, tudo isso a chuva leva para o manancial. Isso não é retirável por dragagem, porque por ir em suspensão esses elementos tóxicos. E ao pôr em suspensão, a água fica tóxica. Então não se pode dragar. Então aquilo vai e fica. Então isso vai ter um grau de aceitação, de diluição dessa poluição, que tem que ser monitorado. Temos que insistir com isso. E as duas leis que foram específicas, que foram aprovadas, não consideraram isso de modo adequado. Então esse é um outro ponto a ser examinado. Pode existir uma verticalização com qualidade? Sim. Na questão das favelas, precisaria discutir isso muito, porque os moradores de favela têm preferido continuar nas favelas, ao invés de morar em pequenos prédios. Então, é possível ter uma verticalização com qualidade, mas isso tem que ser discutido com a população. Bom, isso tem a ver com o tecido urbano de um modo geral. Então, acho que eu tenho uma única discordância, que eu pediria que se a Beth pudesse me escutar agora, porque talvez seja a única discordância, desculpe, meu tempo está correndo. Não é da verticalização que eu vou falar da questão das subbacias hidrográficas. Né? Colocar a bacia hidrográfica como a unidade territorial do planejamento é desconhecer toda a estruturação da cidade. Quer dizer, os cidadãos não caminham na cidade de acordo com as chuvas, né? De acordo com a lei da gravidade. Você não está na rua impulsionado pela lei da gravidade. Você enfrenta a lei da gravidade. Você sobe uma rua, tá certo? Então, a estruturação urbana pode, em determinados casos, coincidir com a bacia. Até eu faço uma análise, no meu livro Reinvente Seu Bairro, vocês podem lá descobrir, quando o loteamento é aberto, normalmente a via de abertura, a via que estrutura o loteamento, está no espigão. E aí, de um lado, nascem loteamentos, do outro lado, nascem loteamentos. E o fundo de vale fica doado, a geral, né, para os loteadores preferem fazer a doação no fundo de vale, porque é um valor menor, né, do seu terreno. É negócio, então, para eles fazer isso. E, com isso, o fundo de vale fica lá meio abandonado, até que o poder público possa ou não construir escolas, creches, ou deixar que seja invadido e se instala uma favela, que é o que normalmente aconteceu. Né? Aí nós vamos urbanizar as favelas, a grande maioria está nos fundos de vale, junto dos córregos, em cima do córrego, em área de risco, tudo isso que nós conhecemos. Então, usar o fundo de vale, que é o rio, que é o córrego, como centro da bacia hidrográfica, é usar a favela como centralidade. Então, na verdade, não é isso. Ou a favela, ou a escola, ou a creche. A centralidade do bairro é muito mais o comércio e serviços. Isso está no espigão. Então, não tem sentido querer usar a bacia. Então, essa é a grande mudança que eu proponho seja feita no plano de habitação. Considere a real estruturação. É claro que, em alguns casos, por exemplo, passam-se os anos, vem a prefeitura que abriu uma avenida, onde ela escolhe fazer no fundo de vale. E na hora que ela bota no fundo de vale, claro que aquilo ali passa a ser um atrator para comércios e serviços. E cria uma centralidade. Aí fica sendo, o que antes não era. Muito bem, então não é que não existe a influência da bacia. Ela existe. Mas não se pode dizer que ela é determinante, essa é a questão. Ela é subsidiária, ela é influente, mas não é determinante. Os grandes caminhos regionais de ligação, nós estudamos aqui nessa faculdade isso exaustivamente. Como é que se estrutura uma cidade? A partir das ligações regionais. É por aí que a cidade se estrutura. E aí, então, temos que considerar que a estruturação urbana básica não tem a ver com a estrutura hidrográfica, a não ser acidentalmente. Não podemos esquecer os moradores de rua. Eu não sei se foi equacionado, eu não prestei muita atenção. Foi. Em aluguel, né? Ok. Então, isso é uma coisa importante.